Bom dia a todos. Sim, Lúcia, hoje eu pus paletó e gravata em homenagem aos nossos convidados, em particular ao ministro Peluso. Você acha que eu cometeria a temeridade de vir a um seminário jurídico sem paletó e gravata? Eu tenho noção das coisas. Exato. Eu já comprei. Como eu já descasei, eu comprei uma segunda. Bom dia a todos, a todas. Satisfação enorme tê-los e tê-las aqui. Tudo isto se deve aqui não a mim. Os mentores intelectuais desse seminário aqui são os irmãos Dias, o Theo e o Otávio, que está ali atrás. A sugestão partiu do Theo, que fez uma recomendação enfática de que aproveitássemos a vinda do Alaor e do Luiz Greco, que hoje moram na Alemanha. A fama de vocês os antecede, mas eu confesso que eu não os conhecia ainda. Mas o Theo me disse, olha, tem dois jovens que são expoentes da nova geração de penalistas brasileiros que se radicaram na Alemanha, estão na Universidade de Humboldt, e você não pode, Sérgio, perder esta oportunidade. E como eu sou obediente à família Dias, eu aceitei essa convocação de imediato. E, a partir, enfim, desta, que foi a primeira mesa pensada para esse seminário, nós julgamos que era interessante, oportuno, nesse momento, trazer ao debate o que nos tem mobilizado como país, talvez como nenhuma outra questão nos últimos 4 anos, né? Que é o tema da corrupção, do combate à corrupção, na sua relação com a política. Isso a política aqui é o pano de fundo, né? Não é o que está em primeiro plano, porque seria alargar demais essa nossa conversa. A pergunta está expressa no título, né? Que mudanças esse processo que nós estamos vivendo trouxe para o direito penal, do ponto de vista dos seus paradigmas e da sua aplicação, né? E a ideia é fazer não apenas um balanço do que foram os últimos 4 anos, mas, digamos, projetar, até onde é possível, projetar o futuro no mundo em que vivemos, o que vem pela frente. É uma larga manhã, começamos com vocês dois aqui, meia hora à disposição cada um, damos uma parada, voltamos para os comentários do Theo e da Silvana, a quem eu também agradeço muito a presença. A Silvana já esteve aqui num outro seminário nosso, para discutir um tema correlato, não é muito diferente do que hoje temos aqui sobre a mesa, e terminamos, diria eu, magistralmente, com os comentários do ministro Peluso, que teve aqui a gentileza não apenas de aceitar o convite, mas também de chegar à fundação, inclusive antes do que eu fui capaz de chegar, né? Então, e permanecer conosco aqui toda a manhã. Termino apenas agradecendo os patrocinadores da programação anual de seminários da Fundação, cujas logomarcas estão expostas à minha frente e às minhas costas. Vejo que o Otávio me fez um sinal. Que após a fala do Alaor e do Luiz, a gente tem um tempinho aí para algumas perguntas para eles. Ótimo, bem lembrado. Bem, então, já disse mais do que o suficiente, passo a palavra ao Alaor. Você começa e depois o Luiz segue. Obrigado, doutor Sérgio Fausto, pelo convite. Otávio, obrigado por idealizar esse encontro, que foi gestado numa conversa com o Theo, e que foi por nós também idealizado, e o convite foi prontamente aceito, sobretudo porque esse debate simboliza algo maior. Ele simboliza uma tentativa de vocalizar a razão num ambiente em que o grito é o protagonista. Creio que essa oportunidade
de debater este tema relevante para os interesses nacionais aqui na Fundação FHC, acompanhado do Luiz Greco, do Sérgio Fausto, Otávio, do Theo, do ministro Peluso, da doutora Silvana Battini. É uma oportunidade de tentar construir uma agenda propositiva relacionada ao tema da corrupção, sobretudo relacionada ao tema da corrupção política no Brasil. Bem, o meu tema é bastante amplo, a relação entre crime e política, e ela, evidentemente, não é nova. Todavia, nunca esteve tão candente como no Brasil atual. Eu quero, nesses 30 minutos que me foram concedidos, defender uma tese. A tese de que o delito de corrupção no Brasil está sobrecarregado. Estabeleceu-se um verdadeiro fetiche pelo termo corrupção, e o que se compreende pelo termo corrupção não tem correspondência jurídica, não significa exatamente ao que os juristas entendem como corrupção. E tampouco significa, corresponde ao que se entende por corrupção política. Eu quero, portanto, dizer que o nosso delito, tal como ele foi construído em 1940 e permanece com a mesma formatação desde então, está sobrecarregado. Está também sobrecarregado porque aos grandes casos de corrupção que ocorreram no Brasil nos últimos tempos, seguiu-se uma espécie de pauta reativa, tanto do ponto de vista legislativo quanto do ponto de vista judiciário. A cada novo fato, reagia-se. Não havia agenda propositiva, não há uma forma sistemática de pensar a corrupção. A última vez que se discutiu sistematicamente a corrupção foi em 1940, na discussão do Código Penal. Depois disso, há uma pauta meramente reativa. Depois das jornadas de 2013, surgem as leis das organizações criminosas e a lei anticorrupção. Depois de alguns escândalos divulgados pela Operação Lava Jato, surge a decisão do Supremo, na DIN 4650, que proscreve a doação por pessoas jurídicas a financiamento de campanha. Surge a lei das estatais, buscando transparência no setor público. São todas pautas reativas, mas não se discute uma agenda propositiva para a corrupção. Meu objetivo, então, é identificar como a corrupção tem sido tratada no Brasil, trazer notícia da experiência estrangeira, não como uma espécie de servilismo, não porque haja uma teoria estrangeira ou um modelo de combate à corrupção existente na Alemanha, nos Estados Unidos ou na Itália, que esteja pronto para ser desembaraçado em nossas alfândegas. Não é disso que se trata. O que se trata é de entender que essa crise da democracia no Brasil se insere numa crise mais geral, e outros países conhecem outros mecanismos de combate à corrupção que podem nos servir, desde que adaptados, claro, à nossa realidade e ao nosso modelo de presidencialismo. Quando se fala em corrupção, em pauta anticorrupção, em agenda anticorrupção, tem-se um conceito mais amplo de corrupção, diria quase um conceito sociológico de corrupção, como um falseamento da vontade estatal, como a cooptação da vontade estatal. Quando se fala em corrupção política como um caso para o direito, como um caso jurídico, quer-se dizer, sobretudo, a conexão entre dois momentos, que é o momento da cooptação da vontade estatal por meio de uma vantagem indevida, que pode ou não ser financeira, e uma contrapartida, que é a venda o exercício de uma função que está cometida a um determinado funcionário público. O funcionário público vende, portanto, um ato que ele pode praticar. Esse sempre foi um consenso da discussão sobre corrupção no Brasil. Há uma conexão entre uma vantagem indevida de um lado e uma contrapartida, que pode ser mais ou menos concreta, que pode se verter em voto parlamentar, mas que pode ser apenas uma venda de boas relações políticas com determinado setor da economia privada. Mas sempre se teve claro no Brasil que a corrupção só se dá quando o sujeito vende um ato que ele pode praticar, um ato que compõe o seu plexo de atribuições. Um juiz de Teresina não vende lavratura de escritura em Maringá. Esse é um consenso básico. E eu quero dizer que quero defender essa tese de que o conteúdo do delito de corrupção, em face dessas pautas reativas, foi perdido.
A corrupção foi, pelo menos como interpretada pelo Supremo Tribunal Federal, foi perdendo conteúdo, desde o caso Collor, da Ação Penal 307, passando pela Ação Penal 470, o caso Mensalão, e chegando agora na Operação Lava Jato. O fato de haver hoje distorções interpretativas em face do delito de corrupção se deve a uma opção do legislador brasileiro. O legislador brasileiro, contra algumas experiências mundiais, decidiu criar um tipo de corrupção amplo, que quer atender a todos os setores, que quer incidir em todos os setores da administração pública, no sentido de que o nosso tipo do artigo 317 quer atingir tanto o guarda, que não lavra ou lavra um auto de infração, quanto o magistrado, que no exercício do seu poder jurisdicional vende o exercício da sua função, quanto o político, o parlamentar, que tem um feixe de atribuições amplíssimo e não limitado. Nosso tipo quer abarcar todo mundo. Era natural que esse tipo fosse amplo, e era natural que o Poder Judiciário fosse convocado a interpretar esse tipo. E assim foi. Ao interpretar esse tipo, me parece que há que se cuidar, há que se equilibrar uma balança difícil de ser equilibrada. De um lado, se a gente exige muito para considerar um caso de corrupção política como um caso de corrupção no sentido técnico, no sentido jurídico, corre-se o risco de dizer que corrupção é apenas aquela praticada pelos funcionários baixos da administração pública. Só haveria corrupção se o sujeito mercadeja um ato de ofício concreto, o guarda da esquina que não lavra um auto de infração. E não é disso que se trata. Não se pode chegar a uma odiosa criminalização apenas dos funcionários baixos. O tipo de corrupção tem que poder ser aplicado, em tese também, tal como foi formatado pelo legislador brasileiro, para os políticos. De outro lado, se a gente interpreta o tipo de corrupção em sua literalidade, em sua amplitude, ele acaba proibindo muito mais do que a gente gostaria de proibir. E ele acaba, por fim, aniquilando determinadas atividades públicas. É o que está por trás do cantochão criminalização da política. Essa expressão é circular, porque se trata exatamente de determinar qual é o limite entre crime e política. Não acho, então, que essa expressão criminalização da política contribua para o debate. Mas, quando se diz que o tipo de corrupção não pode aniquilar uma atividade pública, é precisamente isso que se quer dizer. Basta utilizar um outro exemplo. Quando foram propostas as 10 medidas anticorrupção pelo Ministério Público Federal, discutiu-se, na discussão, na tramitação legislativa do PL 4850, a introdução do chamado crime de hermenêutica, que não significava mais do que considerar a interpretação ostensivamente equivocada da lei como criminosa por parte dos magistrados. Os magistrados, então, reagiram dizendo que um tal tipo significaria criminalizar a magistratura, porque a atividade interpretativa é a atividade essencial do juiz. E o tipo de corrupção ou o tipo de abuso de autoridade não pode aniquilar uma função pública reconhecida pela Constituição, reconhecida pela lei. Também é assim na política. É preciso interpretar o tipo de modo que ele não significa uma criminalização odiosa só de alguns funcionários baixos, mas que ele não aniquile a atividade política. A história da corrupção política recente, a interpretação do tipo de corrupção no Brasil, é uma história, como eu já afirmei, de perda de conteúdo da corrupção. Há casos mais antigos, como o caso do IBAD e do IPES, que eram institutos que foram criados no contexto do governo João Goulart, em 1961, e que se prestavam, entre outras coisas, além de fazer propaganda antigovernista, a financiar a base de oposição, ou seja, a evitar que o governo João Goulart adquirisse governabilidade no parlamento àquela época. Houve uma CPI, houve uma discussão sobre o conceito de corrupção política àquela altura, mas esse conceito voltou à cena verdadeiramente no caso Collor, Ação Penal 307. Não se tratava de um caso de corrupção sistêmica, no caso do Collor. Havia três acusações por corrupção passiva, e àquela altura o Supremo Tribunal Federal resolveu interpretar o tipo de corrupção, esse tipo amplo, esse tipo que quer atingir todos os setores da administração pública, de maneira bastante estrita, especialmente para a corrupção política. E disse, ausente a identificação de um ato de ofício concreto que foi mercadejado pelo presidente da República à época, não se pode falar em corrupção. Ponto.
Essa interpretação foi abandonada no caso da ação penal 470, no famoso caso Mensalão. Ali, no Mensalão, não se tratava mais de uma corrupção para enriquecimento pessoal. Se tratava de financiamento de campanha como método de cooptação e de garantia da coalizão. Se tratava de governabilidade. É algo diverso. A questão da concretude do ato de ofício, ou seja, saber se o que o sujeito precisa vender é um ato de ofício concreto ou é um conjunto de atos, não se colocou tanto no Mensalão, porque o que se vendia eram votos parlamentares, e votos parlamentares são atos de ofício por excelência do parlamentar, de modo que essa questão nem se colocava nesses termos. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal abandona a jurisprudência da ação penal 307 e flexibiliza um pouco a contrapartida na corrupção política e diz: não é necessária a identificação de um ato de ofício concreto, basta um chamado ato de ofício em potencial, o que me parece teoricamente correto. Mas aqui o tipo de corrupção, então, perde um pouquinho do seu conteúdo se comparado ao caso Collor. Entre os dois casos, há uma similitude. O palco do pugilato jurídico que se estabeleceu era o Supremo Tribunal Federal. O que não ocorre mais com a Operação Lava Jato, que pulverizou as interpretações sobre o tipo de corrupção. Não há mais um palco só na interpretação do tipo de corrupção, há vários. A discussão é altamente fragmentada. E nos casos anteriores havia o Supremo Tribunal Federal como centro da discussão. Na Operação Lava Jato, o estratagema que se dá colocou uma dificuldade bastante grande diante de nós. Não se tratava mais aqui de compra de governabilidade, não se tratava mais aqui de um método de criar a coalizão. Se tratava basicamente de garantir a sustentação política de determinadas pessoas em determinadas empresas estatais. Em última análise, tratava-se de compra de boas relações políticas, um tema que foi debatido em todo o mundo. Na Alemanha, houve um debate intenso na década de 90 sobre se a mera compra de boas relações políticas poderia ser corrupção. Aqui, portanto, não havia um ato de enriquecimento pessoal, não diretamente. O método de cooptação era financiamento de campanha, e a contrapartida não era voto parlamentar. Era a manutenção de determinadas pessoas em determinadas empresas estatais. Aquele velho consenso que se tinha sobre corrupção, de que o sujeito só pode vender o que ele possui, ou seja, que eu só posso vender um ato que compõe o meu plexo de atribuições como funcionário público, se esvai. É evidente que não eram todos os parlamentares que podiam nomear ou manter determinada pessoa em determinada empresa estatal. Isso era uma competência atribuída à Casa Civil, à Presidência da República, e depois implementada pelo Conselho de Administração da estatal em questão. Os parlamentares da base não vendiam, portanto, um poder que eles possuíssem. Eles vendiam um auxílio na sustentação política. E aqui o tipo de corrupção perde seu último conteúdo, que era essa ideia de que o sujeito só pode vender o que ele possui. No meio desse turbilhão, surge o que eu chamei no começo de pauta reativa. A timidez legislativa anterior, ou seja, ao marasmo legislativo que se deu desde 1940 até 2013, mais ou menos, no tipo de corrupção, seguiu-se um caudal regulatório. Em 2013, Lei de Organizações Criminosas e a Lei Anticorrupção. Logo depois, a decisão já citada do Supremo, a Lei de Empresas Estatais, criando uma espécie de caos legislativo para tratar a corrupção. E o tipo permanece o mesmo. Em face dessa agenda reativa, não foi possível pensar o todo, não foi possível adquirir uma visão mais ampla dos acontecimentos. E o que eu me proponho a sugerir como debate, para o debate que vai certamente se seguir, é expor algumas outras possibilidades de tratamento da corrupção política e atentar para algumas especificidades da atividade política, que deve ser levada em conta
no momento de ou criminalizar autonomamente a corrupção política, o que é uma possibilidade, ou no momento de interpretar o nosso tipo penal amplo do artigo 317. Em várias ordens jurídicas, o político não é um funcionário público. É o caso da Alemanha, é o caso da Áustria, e há outros exemplos. Essa tentativa de especificação da corrupção, que é uma tendência mundial, a corrupção tem cada vez mais sido setorizada. Fala-se em corrupção na saúde, em corrupção no esporte, em corrupção privada e em corrupção na política. Esse modelo de um tipo amplo que atinge todas as formas de corrupção parece ser um modelo ultrapassado. Mas as formas de enfrentamento da corrupção política exigem uma outra agenda, que provavelmente passa também por um novo crime, por um novo tipo penal. A identificação das especificidades da corrupção política exige, sobretudo, uma distinção fundamental entre momentos que não se confundem. São o financiamento de campanha, o caixa 2 eleitoral e a corrupção propriamente dita. Esses três momentos estão amalgamados na discussão atual. O foco da discussão mundial é a criminalização do financiamento irregular dos partidos políticos, porque interessa saber de onde vem o dinheiro que ingressa nos partidos políticos. Na medida em que a relação do partido político e do político com o direito não é uma patologia do nosso sistema. Ela é assim porque tem que ser assim. É uma opção do legislador brasileiro de que o financiamento seja parcialmente privado. A relação do político, portanto, com o capital privado, com os interesses privados, não é um acidente de percurso, é, na verdade, uma decisão do legislador brasileiro. Nesse sentido, é preciso entender esses modelos de financiamento e, dentro da nossa pauta reativa, o que o Supremo Tribunal fez foi simplesmente proscrever essas doações por pessoas jurídicas, no momento em que aquilo se revelou um problema estrutural, uma corrupção sistêmica. Já passada a procela, é possível pensar em outra agenda para a regulação do financiamento de campanha e cogitar, então, ou discutir, pelo menos, vale a pena discutir, se é o caso de adotar as posturas que os legisladores na Espanha e em Portugal adotaram e criminalizar o financiamento irregular de campanha. Esse polo ativo, esse modo de ingressar o dinheiro, esse modo com que o dinheiro ingressa na política. E não propriamente o nosso modelo, que é o modelo de criminalizar o que o partido faz com o dinheiro, ou seja, a manutenção em contabilidade paralela. Eu penso que, e já me caminhando para o final, para atender ao tempo que me foi concedido, esse leve histórico traçado de perda de conteúdo do tipo de corrupção no direito brasileiro e as várias tentativas de reagir aos casos que foram ocorrendo, desde o caso Collor, o caso Mensalão e a Operação Lava Jato, não nos deram ainda a oportunidade de um debate mais amplo que consiga pensar em soluções sistemáticas para o problema da corrupção. Eu não quis mais do que identificar a possibilidade de se discutir a autonomia da corrupção política em face da corrupção geral. Eu acho que o modelo brasileiro de um tipo amplo fracassou e é preciso pensar em alternativas. Nesse sentido, eu acho que esse debate nos dá a possibilidade de tentar construir conjuntamente uma agenda mais propositiva, que não se limite a reagir a esses casos narrados, mas que consiga pensar o sistema de corrupção como um sistema. Muito obrigado. Luiz. Muito obrigado. Eu cumprimento obrigado? Sim. Cumprimento a todos os presentes. É uma grande alegria estar aqui na Fundação Fernando Henrique Cardoso. Funcionando o microfone? Sim. Tem que falar um pouco mais próximo da boca. Eu gosto de falar em pé. Se eu falo sentado, eu começo a sentir sono. Se eu começo a sentir sono, vocês todos vão sentir sono também. Então, bem, eu muito feliz de hoje vir aqui à Fundação Fernando Henrique Cardoso. Eu fico especialmente feliz pela alegria de rever vários amigos. Eu não vou
mencioná-los todos por nome, para não correr o risco de deixar de mencionar alguém, mas se sintam todos também cumprimentados e agradecidos. E tenho que mencionar nominalmente, sim, o amigo Teodomiro Dias, o Otávio Dias, o amigo que acabei de fazer, o Sérgio Fausto, e principalmente também as duas pessoas com quem eu tenho a honra de compartilhar essa manhã, além do Alaor, claro, a Ilana e o ministro Peluso. É uma alegria estar para falar ao lado de pessoas tão ilustres. E me foi dada a pauta de falar sobre o combate à corrupção, e isso é um tema bastante amplo, e eu pensei que no momento em que nós nos encontramos, talvez a melhor forma de recortar esse tema para tentar iluminar o tema de um outro aspecto, o aspecto processual, o Alaor falou do aspecto material, era recorrer ao projeto de lei anticrime do ministro Sérgio Moro, e que é um projeto que está pautado principalmente pelo combate à criminalidade violenta, de um lado, é a corrupção do outro. E as medidas negociadas, de que eu vou falar na próxima meia hora, são medidas que estão pensadas, é verdade, menos para a criminalidade violenta e mais para problemas de corrupção. Por quê? Pela razão de que a corrupção apresenta uma natureza, vamos dizer assim, colusiva. Alguns criminólogos antigos manejavam a categoria do crime sem vítima. O crime, como se sabe da criminologia, a maneira pela qual o Estado toma conhecimento de um delito, o pontapé inicial para a persecução penal de qualquer delito costuma ser uma denúncia da vítima. E, na corrupção, todos os envolvidos, em princípio, estão de acordo. Então, você tem um problema aqui de iniciar persecução penal, e isso é uma razão para se pensar que a persecução penal tradicional, que começa com a chamada notícia criminis, que vem de uma notícia em geral da vítima, que essa tradicional concepção tem de ser modificada, especialmente para dar conta desses delitos de uma natureza mais colusiva. E é disso que eu vou tratar, então. Eu vou tentar, nessa meia hora de que eu disponho, não ser tão técnico, mas é claro que isso vai ser, em alguma medida, inevitável. Eu vou proceder em 3 etapas. Temos um probleminha aqui, mas tudo bem, aqui embaixo só está escrito conclusão. Então, não. Ali aparece, exatamente. Eu vou proceder, na verdade, em 3 etapas. Na primeira, eu vou falar um pouco, para situar todo mundo, na concepção tradicional de processo no Brasil. A concepção que eu aprendi quando eu estudava processo penal há mais ou menos 20 anos atrás. E depois eu vou descrever, também de forma bastante sucinta, as 2 principais modificações desse projeto de lei anticrime. A primeira delas é o chamado acordo de não persecução, e a segunda delas é o acordo para aplicação imediata de pena privativa de liberdade, essa que vai ser a grande diferença, a grande inovação desse projeto. E isso tudo eu pretendo fazer de forma bastante rápida para chegar aqui, que vai ser o cerne da minha reflexão, e perguntar em que medida essas inovações são legitimáveis, em que medida elas são algo bom. Agora que eu percebo, eu estava com essa luz no rosto, isso estava me incomodando. E vou ter que ficar um pouquinho mais para o lado, então. E o ponto 5 ficaria para uma outra oportunidade ou para discussão. Eu não vou entrar nos detalhes das propostas da lei anticrime. Bem, vamos começar, então, com a concepção tradicional. Opa, isso... PowerPoint, como vocês veem, tem alguns probleminhas. Mas, aqui, na concepção tradicional, eu vou tentar caracterizar o processo penal brasileiro tradicional com base principalmente em 2 ideias, que hoje não são mais tão aceitas na doutrina e sofreram várias relativizações já também no plano normativo. Mas essas ideias eu acho que são o ponto de partida para a gente entender onde e de que medida a gente está se distanciando delas com as inovações do projeto de lei anticrime. A primeira dessas ideias é a ideia do princípio da verdade real ou material. É uma ideia que era introduzida nos manuais de direito processual penal da minha época, em geral,
por oposição à ideia de verdade formal do processo civil, e hoje ela se encontra um pouco desacreditada na doutrina do processo penal brasileiro, mas eu creio que esse caminho que a doutrina do processo penal brasileiro tem traçado nos últimos anos talvez não tenha sido o caminho mais correto. Mas o que nos interessa aqui é só deixar claro o seguinte, que no processo civil, se o devedor que é acionado não discorda daquilo que afirma o credor ou quem o acionou, o demandante, simplesmente se considera verdadeiro aquilo que o credor, o demandante, afirmou. No processo penal, a situação não é assim. Isso já está esclarecido no próprio Código. A confissão não torna verdadeiros automaticamente os fatos confessados. O juiz sempre tem que averiguar se existe um conteúdo de verdade nesses fatos. O processo penal não está à disposição dos envolvidos. Ele precisa chegar ao que realmente ocorreu para que com isso se justifique a pena. Essa é uma das ideias que, como eu disse, não é mais aceita de forma unânime, mas me parece importante assentá-la para que nós possamos nos situar. E a segunda ideia, que está mais desacreditada ainda, eu acho aqui com uma certa razão, é o princípio da obrigatoriedade na persecução penal. Qual é a ideia aqui? A ideia é que a polícia e o Ministério Público, que são as autoridades em cujo encargo se encontra a persecução penal, têm a obrigação de promover a persecução penal e em todas as situações em que elas tenham notícia da possível prática de um delito. Essas instâncias não estão autorizadas a decidir por conta própria, por próprios critérios de interesse público, de conveniência, em que casos elas perseguem, que casos elas deixam de perseguir. E essa ideia também subjaz a vários dispositivos do Código de Processo Penal, e eu menciono alguns dos principais aqui, não vou entrar em cada um deles. Bem, como eu disse, esses princípios, eles não só vêm sido desafiados pela doutrina, eles sofrem, claro, várias mitigações no próprio Código, na própria concepção tradicional. E essas mitigações foram aumentando com o tempo. Eu não vou mencioná-las todas aqui, mas essas mitigações são tanto de ordem normativa, por exemplo, a Lei 9.099 contém já um acordo para aplicação imediata de pena, ou seja, depois da propositura da denúncia, o Ministério Público e o denunciado, o acusado, podem concordar com a imposição imediata, ou seja, aplicação sem que se passe por uma instrução, sem que tenha de produzir prova em audiência, sem que se tenha de ouvir testemunhas, ler documentos em audiência, etc., mas a imposição imediata de uma pena restritiva de direito só, nunca de privação de liberdade. Essa é a regra do artigo 76. Mas já é uma mitigação do princípio da verdade material, sim, já é uma mitigação da ideia de obrigatoriedade. Talvez não se vá descobrir certas coisas que o sujeito praticou. E outras mitigações, a mais conhecida delas é a regra da delação ou colaboração premiada, da Lei de Organizações Criminosas, o artigo 4º, e outra mitigação que vamos dizer, essa é a mais tradicional, essa é a mais conhecida, a mais popular, e essa, eu diria que é a mais duvidosa, uma resolução de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que introduziu no ordenamento jurídico brasileiro o tal do acordo de não persecução, que também é a primeira grande inovação do projeto Moro. Por que isso aqui é controverso? Bem, em princípio porque resolução é um ato de um órgão, um ato interno, direito interno de um órgão, em princípio não pode ter efeitos externos. E aqui, efeito externo, efeito que vai além do órgão, tem num sistema que conhece um princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, efeitos externos só podem se produzir mediante lei. Mas o Ministério Público, creio que se crê autorizado a legislar, e legislou aqui. Bem, existe a principal mitigação, na verdade, nem sequer precisava chegar a essas normas que eu mencionei, ela decorre já de uma necessidade fática, que decorre do simples fato de que não há recursos suficientes, nem humanos, nem materiais, para perseguir todos os delitos de que se tem notícia. Esse é o
grande... Esse é o grande... Espera. Aquela está um pouco diferente dessa, mas tudo bem. Sim. Sim, mas aqui aparece uma linha a mais e ali não aparece. Mas... É que aqui na Fundação a gente toma uma certa licença poética com a apresentação do... Sim. E, então, nem que nós quiséssemos, nós conseguiríamos perseguir e esclarecer todos os fatos, todas as notícias de fatos delituosos que chegam a nós. Isso é um problema não só no Brasil, isso é um problema universal. Até os países mais bem organizados, que eu tenho notícia, padecem do mesmo problema. A chamada cifra negra do delito é algo bastante grande e boa parte dessa cifra negra é composta de delitos de que se tem alguma notícia, mas que não se consegue perseguir. Bem, e qual é a situação, então, essa situação em que entram as inovações do projeto de lei anticrime, e essas inovações são duas que eu vou descrever agora rapidamente, para passar para o essencial, que são essas reflexões que são, em boa parte, críticas. As inovações são duas, como eu disse. A primeira delas é o chamado acordo de não persecução. Do que se trata aqui? Como eu disse, existe um princípio de obrigatoriedade na concepção tradicional de processo penal. Se a polícia tem notícia de um delito, tem de instaurar um inquérito e depois passar ao Ministério Público, que, em princípio, tem até de propor a ação penal, a chamada denúncia. Se ele não quiser propor essa ação penal, ele tem de passar isso para o juiz, requerer o arquivamento e o juiz arquiva. E o artigo 28A, proposto pelo projeto de lei anticrime, prevê um tal acordo de não persecução, que consistiria em o Ministério Público falar com o sujeito afetado, com o imputado, antes de propor a denúncia, decidir, diante de certas condições, que não vai propor mais a denúncia. Ou seja, relativizar a regra da obrigatoriedade. Os requisitos que o projeto prevê, que a pena mínima seja inferior a 4 anos, que o crime não seja praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, daí porque se trata de uma medida realmente pensada para fatos, esse contexto também de corrupção, e não se trata aqui de roubo, e o acordo pressupõe também uma confissão formal e circunstanciada e mais uma série de outros requisitos que aqui não interessam. Praticamente todos esses requisitos já se encontram na resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que eu acabei de mencionar. E o principal requisito formal é que o acordo tem de ser homologado pelo juiz. Não é o Ministério Público que simplesmente acorda isso com o denunciado, isso vai depois ao juiz, que verifica a legalidade do acordo, verifica especialmente se esses requisitos estão preenchidos. A segunda medida é o tal do acordo de aplicação imediata de pena. E essa é a mais polêmica, com razão. Muitos estão dizendo que isso é a introdução do plea bargain americano no direito penal brasileiro e, a esse respeito, se isso corresponde à realidade, eu também vou examinar rapidamente, logo adiante, nessas reflexões críticas fundamentais. O que consiste esse acordo de aplicação imediata de pena? Bem, se na situação do acordo de não persecução, a gente tinha uma situação em que a denúncia não estava proposta, aqui a denúncia já foi proposta, aqui a gente já tem uma acusação formal e os requisitos são, assim, o alcance dessa regra e a grande novidade é que se permite uma aplicação imediata também de pena privativa de liberdade, não existe um limite de pena máxima isso é aplicável a todos os delitos, aqui também, inclusive, a homicídio e coisa mais. E os requisitos são, principalmente, uma confissão circunstanciada e a declaração das partes de que elas dispensam a produção de provas. Ou seja, o processo vai ser bastante abreviado, se vai chegar a uma decisão que extingue esse processo, uma decisão que vai ter que se passar, ir ao juiz, ser homologada, e essa homologação é considerada sentença condenatória para todos os efeitos. E, a partir daí, já se começa com a execução da pena privativa de liberdade. É essa a ideia. Você salta-se uma etapa que foi sempre considerada central no processo penal, que é a etapa da instrução, a produção da prova diante de um magistrado que vai ter oportunidade de examinar se essa prova
que, em princípio, foi produzida pela polícia, pelo Ministério Público, numa fase em que, chamada na fase pré-processual, no inquérito policial, uma fase de que a defesa praticamente não participa, a instrução é a chance que o acusado tem no processo tradicional de dar a sua versão dos fatos e de infirmar aquela prova que foi produzida, dizer assim, às costas dele. Essa fase vai ser saltada, mas saltada por quê? Em princípio, porque existe uma dispensa das partes, existe um elemento negociado, um consenso, e é a essa pergunta que agora nós vamos nos voltar, a pergunta quanto a se essas inovações são legitimáveis. Ou seja, por quê? Que argumentos nós podemos dar em favor dessas inovações, em que medida elas são algo positivo ou negativo? Essa valoração que me interessa mais. Bem, aqui a gente esbarra numa primeira dificuldade, que o projeto de lei anticrime, uma dificuldade foi apontada pelo Alaor a mais algumas das suas falas, dificuldade que o projeto de lei anticrime não contém uma exposição de motivos. É um projeto de lei que, estranhamente, simplesmente enumera as inovações que ele propõe, mas não justifica nenhuma delas. Então, nós temos de mais ou menos reconstruir as possíveis fundamentações, um pouco lendo uma entrevista de alguém ou com um esforço de raciocínio próprio. E é isso que eu vou fazer. Bem, o argumento que me parece mais natural para tentar justificar essas medidas é o argumento da eficiência da persecução penal. A ideia é a persecução penal não está funcionando, especialmente nesses delitos. Eu comecei a palestra falando da natureza colusiva da corrupção e ou se modifica alguma coisa ou a situação de impunidade vai continuar. Mais ou menos esse é o argumento, bem grosseiro. O que dizer esse argumento? Eu acho que o essencial, eu tenho duas objeções. A primeira delas é bastante... Ela é simples, mas ela é complicada de explicar, eu não tenho muito tempo, então o que mais me importa é a segunda objeção, que a pena não se legitima apenas pela eficiência. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento, mas a ideia por trás desse argumento é a seguinte: se a pena se justificasse apenas pela eficiência, a gente podia até punir pessoas inocentes em situações em que isso conviesse, pessoas que nós sabemos inocentes, apenas tem de se justificar por algo mais, e o que é esse algo mais? A isso eu já vou chegar. Mas é algo como culpabilidade e também, claro, uma pessoa culpável tem de ser verdadeiramente culpável, e daí também decorre uma exigência de verdade para justificar uma pena. Bem, então o argumento da eficiência, claro, ninguém quer um direito penal ineficiente, mas eficiência só não basta, precisa de um argumento a mais. Onde pode se encontrar esse outro argumento? Um argumento que aparece bastante na doutrina estrangeira, que não conhece exatamente os institutos que o projeto de lei anticrime está propondo introduzir, mas com institutos parecidos, é o argumento do consenso. Alguns autores estrangeiros falam uma coisa, algo como o princípio de um consenso ou de um contrato, se referindo aos institutos análogos que existem nesses ordenamentos, e dizem mais ou menos o seguinte: bem, aqui é o réu, é o afetado que concordou com, que dispensou a instrução, é o acusado que concordou com o tratamento que lhe estamos dispensando. Então, ele não pode reclamar. Esse tratamento está justificado porque, em princípio, volente non fit injuria, ou seja, que quem consente não sofre uma injustiça. O que dizer desse argumento? Me parece que a objeção mais natural a esse argumento é uma objeção que já deve ter ocorrido a vários dos presentes ao ouvir o argumento, é a objeção de que o processo penal, de que o consenso pode justificar algo num contexto em que ele seja real, em que ele seja voluntário. Mas no contexto do processo penal, você não vai ter uma real voluntariedade. Concretamente, o processo penal seria algo estruturalmente coativo, ninguém pediu para ser investigado, ninguém pediu para ser denunciado, a pessoa se encontra diante daquela situação e se encontra coagida com uma proposta, se encontra diante de uma proposta que, se ela recusar, ela vai sofrer uma pena muito maior. Então, esses autores dizem, os autores que mais veementemente manejam essa crítica é o meu professor Schunemann, que falta voluntariedade aqui para que se possa recorrer a um consenso. Um consenso só justifica quando ele é voluntário.
Eu não estou de todo convencido do acerto dessa objeção, porque a verdade é que uma voluntariedade perfeita nós não temos em pouquíssimas situações da vida. Para dar um exemplo bastante grosseiro, se eu estiver com muita fome e me encontrar diante de um bar e comprar um sanduíche, e eu não posso depois anular esse contrato dizendo que eu tinha muita fome e eu não tinha opção, senão eu ia ficar sofrendo mais alguns minutos, algumas horas, até encontrar o próximo bar, para comprar o próximo sanduíche. O fato de que as nossas decisões não sejam completamente livres, sejam tomadas sob pressão, não significa necessariamente que elas não nos vinculam ou que elas não obrigam. O problema, claro, a falta de voluntariedade, me parece que descreve mais um caso limite do que o caso... Tem uns 8 minutos? Não, você tem mais tempo. Você tem mais... Eu estava tentando... 8 minutos. Impressionante. O jeito que tu mora na Alemanha fica desse jeito. Eu estava tentando ligar o cronômetro enquanto falar, o celular é novo, aí tocou. Então, mas, tudo bem. Então, 8 minutos eu consigo terminar. Bem, o problema da voluntariedade, como eu estava dizendo, se refere mais a um caso limite. Casos que ocorrem no processo americano, como em que o Ministério Público propõe, diz, aqui o resultado dessa audiência pode ser a pena de morte, nós vamos pedir a pena de morte, mas você tem a opção de aceitar a sua culpa, de se declarar culpado, e com isso fica com uma pena de 5 anos. Esses casos me parecem que são casos que afetam a voluntariedade. Mas quando a diferença entre a pena proposta e a pena aceita não é muito grande, eu não sei se essa voluntariedade realmente está afetada. Bem, a objeção mais profunda, que eu acho que é a que realmente atinge de frente à ideia de consenso, é outra. E a objeção na verdade, são duas. A primeira é a de que permitir uma mitigação da pena pela renúncia ao direito de se defender numa audiência, de produzir prova, etc., que é o que o o acordo de execução de aplicação imediata de pena prevê, é, no fundo, punir aquele que exerce esse direito. No fundo, você não está só diminuindo a pena de quem renuncia ao direito, você está indiretamente dizendo que quem exerce esse direito vai receber uma pena maior. Esse me parece um grande problema. Mas existe um problema ainda mais fundamental, que é o problema de que o consenso conflita com a própria ideia de pena. Eu não tenho como elaborar muito esse argumento, porque agora eu só devo ter 6 minutos. Mas a mesa é generosa. Bom saber. 30 segundos a mais. Muito obrigado. A pena não se justifica só porque alguém concorda com ela. Existem casos que não são casos inventados, são casos da jurisprudência alemã, de um sujeito. Existe um caso de um sujeito que queria se ver preso. Então, ele se acusa de um delito, acho que ele queria dormir na prisão, gostava da comida, gostava do quarto, não sei. Mas ele queria dormir na prisão. Então, ele se acusa de ter cometido um delito e vai preso. E depois se descobre isso, ele é processado por um delito de falsa denúncia, falsa comunicação de crime. Tem até a discussão se isso não é um estelionato contra o Estado. Então, eu quero dizer, o fato de alguém concordar com uma pena não a torna legitimável. O que torna a pena legitimável, por alguma razão que eu já vou elaborar, tem de ser a ideia de que alguém realmente fez algo que o faz culpável. E por que isso? Porque dentro da ideia de pena, um argumento um pouco essencialista, um pouco passível, talvez, de ser desafiado, mas a gente pode discutir isso mais detidamente, apesar de que isso nos distancia um pouquinho do tema central. A pena declara, quando a gente diz alguém está sendo castigado, alguém está sendo punido, a pergunta que surge é sempre por quê? Afirmar que algo é uma pena e não é só um sofrimento, significa ao mesmo tempo dizer que alguém está pagando por alguma coisa. Ou seja, a pena contém nela mesma uma declaração de que algo foi feito e esse algo que foi feito justifica o sofrimento, justifica a sanção. A pena tem, então, um conteúdo de verdade, ela afirma alguma coisa. No momento em que se impõe uma pena por algo que uma pessoa não fez, se tem também sempre uma mentira. E esse é um problema fundamental, porque o Estado não pode mentir. E
em razão disso, também não se tem como escapar da ideia de verdade no processo penal. A doutrina brasileira ridiculariza hoje a verdade e eu me pergunto, então, se eles perceberam, se os autores que ridicularizam a ideia de verdade perceberam que agora, diante dessas medidas, dessas propostas consensuais, eles perderam qualquer possibilidade de formular uma crítica fundada a essas propostas. Mas eu não vou elaborar isso tanto, só o que me interessa aqui ainda é deixar claro que, como eu disse, será que o acordo de aplicação imediata de pena já existia também na Lei 9.099 de 95, ou seja, há mais de 20 anos. Será que o que eu estou dizendo não se refere também a esse acordo? Não teria que considerar ilegítimo também o acordo que eu mencionei lá atrás? Diria, a rigor, talvez sim, mas ainda assim existe uma diferença fundamental entre esse acordo antigo e o acordo novo que agora se propõe, que agora se trata de privação de liberdade. E a privação de liberdade, ela tem uma outra qualidade, ela é pena de verdade. Enquanto uma pena privativa de direitos, ela é chamada de pena, mas o Estado, muitas vezes, prevê a mesma sanção, a mesma privação de direitos fora do direito penal e ninguém tem nenhum problema com isso. A multa pecuniária, todo mundo que já estacionou no lugar proibido, passou um pouquinho do limite de velocidade, já pagou e não foi com base numa sentença de um juiz, foi com base num ato administrativo. Agora, uma privação de liberdade, por cometer um erro, isso é necessariamente uma pena. Esse que é o problema fundamental, me parece. Impor algo que é uma pena de verdade sem garantir a verdade dessa que legitimaria a imposição dessa pena de verdade. Esse é o problema. E, com isso, eu vou saltar vários dos próximos pontos, que não interessam tanto, eu só quero falar algumas coisas sobre o processo americano. Um argumento que também aparece em algumas discussões, e eu já vi alguns artigos, infelizmente hoje a discussão brasileira, não só a política, mas também a científica, parece que ocorre mais em página de internet, em blog, do que em revistas científicas. Isso também é um sinal de... é um problema. Mas algumas dessas publicações dizem, peraí, mas nos Estados Unidos eles têm algo parecido, tem o plea bargain, e lá tudo funciona bem, então por que não adotar o modelo deles? O argumento, então, dito bem grosseiramente, é esse. Se algo é bom para os Estados Unidos, eles têm, então isso é bom para o Brasil também. E o que dizer desse argumento? Bem, o argumento é desafiável em vários planos, em vários níveis. Sim, isso é quase que uma caricatura do argumento, mas eu diria que tem mais de verdade nessa caricatura do que de caricatura mesmo. E o argumento é vulnerável em várias dimensões. A primeira delas, em geral, quando se fala em plea bargain, nem se descreve de que se trata. Existem vários modelos, o processo penal americano é algo bastante complexo, é de competência estadual, existem uns 50 estados nos Estados Unidos, existe também o modelo da Justiça Federal. Eu não sou um grande conhecedor do processo americano, mas eu gostaria que aqueles que se reportam a esse processo me explicassem em que medida, que aspecto desse processo eles estão se reportando. Isso é um sério problema que existe na discussão brasileira, e não digo só na discussão política, também na discussão científica. É tomar emprestado uma palavra que soa bem, especialmente uma palavra de língua estrangeira, plea bargain agora, outra foi a cegueira deliberada, mais atrás foi o domínio do fato. Se toma emprestada essa palavra, se coloca a palavra na mesa, e quem escuta a palavra pela primeira vez e não sabe o que ela significa, esse fica com medo de dizer que é ignorante, então concorda. É um pouco isso que é um artifício retórico que é usado nessa discussão e que não contribui para a racionalidade dela. Mas o problema mais fundamental é outro, e eu vou passar o problema mais fundamental, me parece, que está aqui no fato de que o processo americano, de certa forma, em alguns aspectos, parece ser mais garantista que o processo brasileiro. Parece. Eles têm moralidade de verdade. Ou seja, no Brasil, o juiz tem de produzir alguma prova em audiência, mas ele pode levar em conta a prova do inquérito. Ele só não pode só levar em conta a prova do inquérito. No processo americano, os julgadores levam em conta só a prova produzida na audiência. Eles não sabem do inquérito. O processo é verdadeiramente oral, enquanto o processo brasileiro é um processo predominantemente escrito. Eles têm várias outras regras que tornam a absolvição não algo remoto. Eu não sei exatamente quais
a percentagem de absorvições no Brasil. Me disseram que no site do CNJ existe uma estatística. Eu procurei essa estatística, não encontrei. Na Alemanha, a gente encontra essas estatísticas muito facilmente. Aqui, se as estatísticas existem, elas não são fáceis de encontrar. Mas eu sei que o processo americano parece que até final da década de 90, coisa assim, tinha uns 30% de absolvição na audiência, e hoje o fator é mais ou menos de 10%, o que é um fator relativamente alto. Na Alemanha, os números eu conheço, você tem 3% de sentenças absolutórias, mais ou menos. 97% dos casos que chegam a uma audiência terminam em condenação. Então, o processo americano dá ao acusado, de certa forma, uma possibilidade de se salvar, uma possibilidade de absolvição, e, com isso, também faz com que ele tenha algo para entregar ao Ministério Público, ele tem alguma maneira de negociar com o Ministério Público. Eu não sei se o processo brasileiro é assim. Mas também essas garantias todas que eu mencionei aqui têm um lado oposto, que como o acusado no processo americano pode, talvez, impedir a sua condenação de uma maneira que ele não consegue fazer na Alemanha, por exemplo, muito provavelmente no Brasil ele também não consegue, o plea bargain opera no processo americano como um verdadeiro plano B. É um plea bargain que garante que o processo americano vai chegar a condenações. E isso é algo que, por mais garantista que nós queiramos ser, nós não podemos esquecer que um processo tem que garantir condenação dos culpados também. Não de todos, mas de um número suficiente. E se ele não garantir essas condenações pela via reta, ele vai garantir por uma via oblíqua. E o que o processo americano faz é garantir essas condenações por uma via oblíqua, forçando as pessoas a renunciar aos direitos que elas têm. E o plea bargaining funciona assim. E então, eu não sei se o processo americano é o lugar para se olhar. 90% dos acusados no processo americano 90% dos processos não passam por esses direitos todos que eu mencionei. São resolvidos pelo plea bargain, de forma que, nos Estados Unidos, é possível se introduzir os direitos mais promissores que se queiram, porque eles não vão ter realidade, eles só vão servir de massa para uma negociação de um plea bargain que vai chegar à condenação e à possível prisão do envolvido. Bem, então, eu diria, não me parece que é algo bom olhar para os Estados Unidos, porque o processo deles não me parece ser um exemplo de um processo que funcione bem, tanto por considerações de eficiência, tanto também quanto por considerações de justiça, de garantir a punição apenas dos culpados. Bem, e com isso eu vou concluindo, só dizer, o acordo de não persecução não me parece tão problemático, porque um arquivamento, uma descontinuação do processo, não precisa de verdade, você não desemboca numa pena. Ele é legitimável, sim, e é especialmente urgente hoje ter isso regulado legalmente, porque a regulação que parece que hoje está sendo cumprida é uma regulação ilegal, fundada numa resolução de um órgão administrativo que se crê facultado a legislar. Mas o acordo de aplicação imediata da pena me parece problemático, como vocês viram, porque a gente tem a aplicação de uma pena de verdade sem uma verdade que a justifique. Esse é o problema. E com isso eu concluo, e perdão, acho que devo ter passado pelo menos uns 5, 6 minutos do tempo, mas agradeço a atenção de todos os presentes. Muito bom, Luiz. Bom, temos aqui mais ou menos meia hora para perguntas. O que nós fazemos aqui normalmente, acho que é uma boa prática, não é o plea bargain aqui, é colher 3 perguntas e voltar à mesa. Então, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão, se identifique, faça a pergunta no microfone, e é pergunta, não é uma preleção paralela. Bom dia a todos. Queria parabenizar os nossos palestrantes pelas falas excelentes. Meu nome é Pedro. Eu tenho uma pergunta para o Alaor, principalmente. Alaor, você fez uma divisão que eu achei muito interessante de casos de corrupção, falando de financiamento, de Caixa 2 e dos demais casos de corrupção, pensando numa lógica tradicional. Quando eu olho para o Watergate e para a origem do FCPA e a Lei Anticorrupção Internacional Americana, parece que essas coisas não se separam, né? A gente tem lá na origem remota do FCPA um caso escandaloso de financiamento de campanha e Caixa 2 a partir do exterior.
e quem trabalha com compliance aqui no Brasil e pega aquelas cláusulas terríveis, falando vamos obedecer ao FCPA, tem um conceito de public official, né, de funcionário público, extremamente alargado. Como você falou, a diferença é se o político ele vai ser ou não considerado funcionário público, mas também os candidatos a cargos públicos. Porque lá o juiz ele tem essa função política, mas aqui um candidato a cargo público é um concurseiro. De colocar os concurseiros como agentes públicos em um contrato brasileiro, eu vou ter uma expansão gigante. Mas parece que a gente está caminhando para uma expansão que dificulta justamente fazer essa separação dos casos. E aí, é uma provocação, eu realmente não tenho uma opinião formada. O fato do nosso tipo de corrupção ser um tipo mais amplo, será que ele não é bom nesse contexto internacional? Será que essa setorização da corrupção ela acaba criando uma separação que é mais pedagógica do que correspondente à realidade? Será que eu consigo separar o financiamento de campanha da corrupção do dia a dia? Ou será que a empresa que está financiando a campanha ela já não está se preparando para depois manter um esquema de corrupção recorrente, né? A merenda, o cafezinho e todas as outras formas que a gente já conhece? Aqui. Obrigado. Eu queria só pontuar duas coisas para manifestação dos nossos colaboradores aqui e cumprimentar todos. Acho que é um grande encontro. Um ponto que eu queria pontuar ao encontro do que ele vai dizendo, será que a regulamentação do lobby não é uma necessidade importante no Brasil, justamente em decorrência dessas questões de campanha poderem serem diferenciadas dos tipos de colaboração? Porque me parece que, quando nós olhamos o âmbito da Operação Lava Jato, boa parte daquilo que é sido denunciado como crime e que também, em contrapartida, é comunicado por parte daqueles que se defendem como criminalização da política, está nessa relação que não é possível, né, desligar do meio privado, entenda-se todos os ramos da sociedade, desde o ramo empresarial aos movimentos sociais, e do político. E isso poderia ser pacificado a partir da regulamentação do lobby no Brasil. E outro ponto que vai mais ao encontro da fala do professor Luiz Greco, alguns pontos que eu queria levantar para a sua reflexão. Primeiro, seja no modelo que está sendo proposto no Brasil ou no modelo americano, não lhe parece que a ausência de qualquer sucumbência ao Ministério Público pelo resultado negativo de uma ação interfere bastante nessa questão da justiça? Porque o Ministério Público ele não tem qualquer sucumbência. Então, para ele não custa nada. Ou seja, eu tenho uma grande dificuldade aqui até no que diz respeito ao conflito que vai na segunda colocação que eu coloco para você, quando você fala da questão do conteúdo da pena. Me parece que a pena, por trás dela também está uma discussão de poder. Né? Quando o Ministério Público ele não tem qualquer sucumbência para o resultado da ação, isso dinamiza muito mais o poder para o outro lado. E aí, outros problemas que nós temos, particularmente no Brasil. Por exemplo, a ausência de qualquer responsabilização por erros judiciais graves. Né? Eu costumo dizer que, no Brasil, hoje, se o direito fosse uma ciência, não tinha um prédio de pé hoje. Né? E a questão desse conflito que nós temos entre publicidade e publicização dos processos. Né? Porque nós temos, hoje, máquinas de roer reputações. Né? No Brasil, nós não temos, por exemplo, qualquer tipo de tipificação de publicidade opressiva. Quer dizer, nós temos os órgãos oficiais, polícia e Ministério Público, de fato, utilizando a imprensa para interferir nas decisões judiciais. E isso não me parece nenhum modelo material de justiça. Eduardo. E aí a gente volta à mesa. Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou chocado com esse banho de racionalidade. Eu não estou mais acostumado. E eu queria perguntar ao Alaor se, eventualmente, o único modo de interessar o Congresso numa lei mais dura sobre financiamento de campanha não seria eles imaginarem uma espécie de abolício crimes e que aí apaga todo o passado e libera geral. Foi tão curtinha que eu me animei a fazer a minha também aqui. Basicamente são duas. Você, Alauro, mencionou 3 momentos distintos, né? A entrada do dinheiro no sistema, a contabilização do dinheiro, caixa 2 ou não caixa 2, digamos, e a contrapartida do financiamento.
e diz que, no caso do Petrolão, havia mera compra de relações, de boas relações políticas. Ora, um pouco na linha do que ele mencionou, é difícil separar esses três momentos para arguir que você precisa de tipos penais muito específicos. Porque não se tratava de uma mera compra de relações, montou-se um sistema. Obviamente havia um sistema em que desvio de recursos públicos em contratos com grandes empresas alimentavam o caixa dos partidos, muitas vezes por vias formalmente legais, e isto retornava sob a forma de contratos privilegiados para aqueles que originaram esse processo injetando dinheiro no sistema. Então, é claro que nem todo mundo tem culpa igual nesse processo, né? Mas, digamos, dá para falar em uma tipificação penal de crimes que são, digamos, são crimes sistêmicos, e não é mera compra de relação política. Aí, realmente, acho que é um understatement, né? Depois, para você, Luiz, ok, eu gostei da tua argumentação, mas and so what? Quer dizer, se não é isso, then what? Porque do jeito que está, para falar um português bem claro, está ruim, né? É ruim. Eu também, eu acho que o Ministério Público abusa com data máxima vênia. Acho que virou... Passamos dos limites aqui, né? Quer dizer, precisa dar um freio de arrumação. Mas o freio de arrumação não pode ser a volta ao passado. Porque a volta ao passado é um escândalo. Acho que aí não há exagero quando o ministro Barroso diz que aqui se conestou com uma delinquência do colarinho branco, né? Então, tudo bem, faz a crítica, mas diz qual é a alternativa. Porque ficar só na crítica, nós não vamos longe. Eu sugeri isso aqui na resposta, vocês abordam a questão do tipo penal da Alemanha, da corrupção de voto, de corrupção parlamentar, que acho que é interessante. Sim, vamos pela ordem. Pela ordem das perguntas também. A primeira pergunta do Pedro, que, a rigor, vem embutida também na sua pergunta, Sérgio, sobre a impossibilidade de se distinguir entre esses momentos que eu propus que nós distinguíssemos, ou seja, a entrada do dinheiro no partido político, o financiamento de campanha, o caixa 2 eleitoral, que é a manutenção de uma contabilidade paralela dentro do partido político, e a contrapartida. Essa contrapartida, ela pode ter natureza diversa. Ela pode ser o voto parlamentar, como constava do tipo antigo na Alemanha e como foi no caso do mensalão. Ela pode ser a compra de boas relações políticas, e quando eu falei de compra de boas relações políticas, eu naturalmente não disse que o esquema todo do Petrolão se esgotava na compra de boas relações políticas. Ele apenas ofereceu um novo problema, já que o que se vendia não era uma contrapartida concreta, mas uma possibilidade de influência dentro de determinadas empresas estatais. Era bem concreta, Laura, ela não era inespecífica, era muito concreta. Óbvio que é concreta. Quem punha dinheiro no sistema sabia exatamente o que ia receber de volta. Sim, o sistema ele era alimentado por um financiamento irregular de campanha, por desvios de dinheiro público, e aqui entra o fetiche pela corrupção. Quando o Sérgio menciona desvio de dinheiro público, um dinheiro que retroalimenta um sistema de corrupção sistêmica, e aqui eu lhe dou total razão. O problema aqui é a dimensão sistêmica, que não havia no caso Collor, que não havia no caso Mensalão, que já que se tratava de governabilidade, aqui tem uma dimensão sistêmica que faz com que esses momentos pareçam misturados, amalgamados, é um pouco também do que o Pedro comentou. Mas aqui a gente tem outros delitos que foram cometidos no desvio de recurso público. É o delito que na Alemanha é o delito de infidelidade patrimonial. Aqui seria um peculato desvio. O caso do Helmut Kohl, o chanceler alemão, que também foi envolvido num esquema de corrupção, foi tratado basicamente não como corrupção, mas como infidelidade patrimonial. A gente tem um certo fetiche pela corrupção e enxerga todo o mal que ocorre na administração pública como corrupção. O que eu quis dizer foi que o tipo de corrupção ele existe para punir determinada conduta.
E é bom que seja assim. O que não quer dizer que a gente não tenha que punir essas condutas com outros tipos, com outros delitos. A forma de ingresso de dinheiro na política, por exemplo, a punição do financiamento irregular de campanhas, que é o modelo português, que é o modelo espanhol, um modelo que tem sido bastante divulgado, é um modelo que evita que esse dinheiro que circunda as grandes empresas, as grandes corporações, ingresse na política. Então, ele criminaliza já o ingresso desse financiamento irregular, sem se perguntar pela contrapartida. Já esse ingresso é criminoso. O que a gente fez foi amalgamar esses momentos e alargar o tipo de corrupção. Talvez seja melhor chamar as coisas pelo nome. Tem um tipo de corrupção política, adiantando a sugestão do Theo, a Alemanha tem desde sempre o tipo de corrupção política, corrupção parlamentar, porque os parlamentares não são funcionários públicos, eles não podem praticar o delito de corrupção pública na Alemanha. E então tentou se identificar qual era o injusto que o parlamentar praticava no exercício da sua função. E até 94 se entendia que esse injusto era a venda do voto parlamentar. O parlamentar pode se relacionar com o setor privado, pode amealhar apoio, inclusive financeiro, permitido pela lei, no setor privado, mas ele não pode vender jamais o voto parlamentar dele. Aqui se situa, aqui se encontra o injusto da corrupção política. O que ocorre, o que circunda esse evento, venda do voto, venda de boas relações, venda de uma contrapartida, é também criminoso. Seja por realizar outros delitos, como a infidelidade patrimonial, entre nós, eventualmente, o peculato, crimes ligados a licitações. O que não quer dizer que todo esse evento possa ser considerado como um grande esquema de corrupção no sentido jurídico. Ele o é no sentido sociológico. Quando se descreve esse fenômeno inteiro, ele é um fenômeno de corrupção sistêmica. O direito penal tem uma grande dificuldade de lidar com crises sistêmicas. A crise financeira nos mostrou isso em 2008, 2009. O direito penal vem a reboque da crise financeira, tentando punir individualmente sujeitos que conduziram os estados e os bancos àquela crise. E ele tem uma grande dificuldade para isso. Eu penso que essa separação não é meramente didática. Esses fenômenos estão empiricamente interrelacionados, mas não necessariamente interrelacionados. É possível um caso de corrupção política sem financiamento irregular de partidos, com uma doação oficial de campanha, sem caixa 2, com contabilidade paralela, e ainda assim nós teríamos de dizer que é um caso de corrupção política. E é possível ter um financiamento irregular de campanha que se deve a outros motivos que não a corrupção política, como o anonimato do doador e outros motivos. Então, a separação desses momentos nos permite que a gente chame as coisas pelo nome e evita também que a gente esgarce o já amplo tipo penal de corrupção no Brasil. A minha proposta caminha nesse sentido, não de diminuir acontecimentos, mas de chamá-los pelo nome. A corrupção política tem um injusto até mais grave do que a corrupção em geral, quando ela é realizada. Mas os pressupostos para a realização da corrupção política têm de ser outros. A pergunta do Eduardo, no que me toca, acho que é a questão do lobby, e o resto eu deixo para o Luiz. Há uma grande tentativa de regulamentação no lobby no Brasil, e não de hoje, há muito tempo. O que se resgatou agora é um projeto de 2012 ou 2007, um projeto de 2007, que foi agora resgatado. Essa discussão existe naturalmente em outros países, e aqui o que se quer discutir, precisamente, é o limite da captação da vontade política. É evidente que há uma relação necessária entre interesses privados que são captados por um determinado político e vocalizados no parlamento. É exatamente isso que se quer. Então, inclusive, existem as bancadas temáticas, que agora ganharam um protagonismo bastante grande, que vivem, inclusive, da vocalização de interesses privados, de seus financiadores. Quem negaria que a bancada armamentista, ou a bancada da bala, como se costuma dizer, é financiado pela indústria armamentista e vocaliza esses interesses no parlamento? E até aqui não se vê nenhum problema, porque essa é a atividade do parlamentar, vocalizar interesses privados no jogo do parlamento. O problema existe quando, e aí a ideia do financiamento irregular, quando a grana entra no jogo. Porque é natural que o parlamentar vocalize esses interesses. O lobby
se utiliza, pelo menos o lobby permitido, de outros métodos que não o método da vantagem indevida. O método do lobista é o método do convencimento por outros motivos. E aqui seria interessante pensar, é um caso interessante também julgado já pelo Supremo Tribunal Federal, em tentar distinguir alguns interesses que são generalizáveis e que podem ser, portanto, negociados no parlamento, e interesses exclusivos de determinado grupo ou de determinadas corporações. Isso ficou bastante evidente, eu trago só um exemplo para esclarecer essa questão. Quando há um financiamento de campanha para que o determinado parlamentar vocalize esses interesses dentro do parlamento, até aqui não parece haver problema, desde que esses interesses beneficiem um setor inteiro da economia, por exemplo. No Brasil foi julgado o caso Gerdau, pelo Supremo Tribunal Federal, decisão do ministro Lewandowski, ao voto do ministro Fachin, em que esse aspecto é intuído. Aqui se tratava de uma discussão entre poder privado, naturalmente, e os relatores da determinada medida provisória, para beneficiar um determinado setor. E houve financiamento de campanha anterior. E aqui a pergunta é, pode o parlamentar, então, vocalizar esses interesses, que são interesses que beneficiam um setor inteiro da economia brasileira e não um grupo? Ou não? Um autor da London School of Economics, o Jeremy Horder, escreveu um livro agora interessante sobre corrupção política, em que ele defende um pouco a ideia de compra exclusiva de interesses e uma compra generalizável de interesses. Quer dizer, um financiamento temático para financiar uma bancada temática, mas que atende a interesses generalizáveis na sociedade, e outros para atender interesses escusos, como a conquista de licitações em processos fraudados. Esse necessariamente não é um objetivo generalizável. Mas uma medida provisória que atenda fiscalmente todo um setor e que estimule a economia, talvez o seja. Como distinguir? É por isso que a distinção entre os momentos, financiamento, caixa 2 e corrupção, permite justamente que a gente identifique o que está acontecendo. E muitas vezes o que vai acontecer é tudo. Como foi o caso. Financiamento irregular, caixa 2 eleitoral e corrupção política. Mas não necessariamente. Abolício criminis, caso do financiamento irregular. Essa discussão se deu, sobretudo, após a apresentação das 10 medidas. Quando as 10 medidas chegaram à Câmara dos Deputados e se verteram em PL 4850, iniciou-se uma discussão delirante sobre a anistia do caixa 2 eleitoral. Essa discussão é delirante porque o caixa 2 eleitoral, como tal, não é crime no Brasil. O caixa 2 eleitoral é a manutenção de contabilidade paralela em partido político. A manutenção de contabilidade paralela no Brasil só é em si criminosa em instituição financeira, artigo 11 da 7492 de 86. O que é crime é a ocultação dessa conta, não a apresentação dessa conta à Justiça Eleitoral. Mas o que se protege aqui é a veracidade dos documentos eleitorais. Não tem nada a ver com corrupção. A mera manutenção não é, portanto, criminosa. Ela pode ser um ato preparatório de corrupção, ela pode ser um ato preparatório de lavagem de dinheiro, ou ela pode ser a própria lavagem de dinheiro, mas não é ainda corrupção e não é um crime em si. Essa discussão ocupou o debate, foi felizmente abandonada. Caso houvesse a criminalização autônoma do financiamento irregular de campanhas, que me parece muito mais razoável do que a criminalização autônoma do caixa 2 eleitoral, tal como vem proposta também no projeto de lei anticrime do ministro da Justiça, e que agora foi dividido em alguns PLs. Há um PL específico para a criminalização do caixa 2, o PL 881 de 2019. Caso houvesse a criminalização do financiamento irregular de campanha, e fosse distinguido, esses momentos fossem distinguidos, o financiamento, o caixa 2 e a corrupção, ninguém poderia alegar que a criminalização posterior apenas do financiamento irregular anistia, por exemplo, ou implica numa abolício crimes em face dos delitos de corrupção. Eis que o injusto dessas condutas são diversos. A corrupção subsiste sem o financiamento irregular de campanha. Ela não precisa dele. Ele pode acompanhar a corrupção empiricamente, de modo que seria difícil sustentar que uma criminalização posterior exclusiva do financiamento de campanha, assim como uma criminalização posterior do caixa 2 eleitoral, poderia significar uma anistia ou um abolício crimes para os casos de corrupção. Me parece uma tese difícil de
de sustentar mais claro que é uma tese que vai ser avançada, como foi após as 10 medidas. Acho que era o que me cabia. Tudo bom. Luiz. Assim, eu tenho a pergunta do Eduardo, quatro subperguntas que são bastante inquietantes, todas elas. A primeira, a ausência de uma sucumbência para o Ministério Público. De fato, isso eu não sei se em algum sistema o promotor que não chega a uma condenação paga alguma... Existe uma simetria estrutural no processo penal. Essa simetria diz respeito ao fato de que, para o réu, é a liberdade dele, ou seja, o próprio status de pessoa praticamente igual a todos os demais, que está em jogo. É o pescoço dele que está, como se dizia antigamente, que está em jogo. E para o promotor, a situação não é essa. Mas eu não sei se existe alguma maneira de superar... A sucumbência é genérica. Por exemplo, nos Estados Unidos, o prosecutor ele é eleito. Sim. Então, para ele perder uma causa, pode representar a sua não renovação. Sim, isso... A gente criou um Ministério Público independente. Existem bons argumentos em favor de por que o Ministério Público dever ser independente, especialmente um Ministério Público submetido ao Executivo, ou, em geral, um Ministério Público que não investiga crime de Executivo. Mas a gente criou também um Ministério Público sem controle. Isso não se pensou no momento de... Eu não conheço bem a história do Ministério Público brasileiro, mas que eu saiba, eu posso estar enganado, a independência do Ministério Público veio com a Constituição de 88. E, de fato, a gente tem de começar a pensar em alguns modelos para controlar esse órgão que é independente, que não presta contas a ninguém. Essa que é a grande verdade. E eles não têm só o poder da ação penal, tem o poder da ação civil pública, tem o poder dos temas de ajustamento de conduta, que simplesmente, em última análise, são ou você faz o que eu quero, ou eu vou complicar a sua vida de uma maneira que você não pode nem imaginar. É isso que é um tema de ajustamento de conduta. E num país como a Alemanha não existe uma coisa parecida, já por um problema de legalidade. E eu não entendo como é que um sistema que conhece um artigo 5º, inciso 2 da Constituição, como o nosso, pode dar a um órgão um poder de intervir de tal maneira na vida dos cidadãos. Mas a gente não se preocupou com isso. A Constituição Cidadã, que foi bastante elogiada quando fez 30 anos, não vi ninguém criticar nada disso. A gente tem alguns problemas estruturais no Brasil, sim, que eu não sei como vão ser resolvidos. Isso também, no final, vou falar um pouco da sua pergunta, né? Mas, bem, alguma coisa tem que ser feita para controlar o Ministério Público, mas o que, eu não sei. E eu não conheço também modelos no direito comparado de Ministério Público independente e como eles resolvem isso. Sei que o Ministério Público na Itália é independente, mas como eles controlam o Ministério Público ali, eu não sei. O modelo americano é o controle democrático, mas isso é um bom controle, eu também não sei. Isso tende a estimular o Ministério Público ainda mais midiático, etc. Então, eu não sei, eu acho que a democracia no direito penal ela acaba no momento em que se vota uma lei. Aí o resto é aplicar essa lei e não mais se perguntar, não se pode perguntar para o eleitor se ele quer ver a lei aplicada. Então, segunda pergunta sua, pena, poder. Claro, a pena, sempre o processo penal é uma disputa é uma situação de poder. Poder do Estado, da sociedade como um todo, diante de um indivíduo isolado. Uma situação assimétrica, sim, claro, não tenho dúvida disso, e toda a filosofia do direito penal, do processo penal liberal, parte dessa ideia. Mas eu penso que só conceitualizar a pena como poder ainda é pouco, porque não se trata só de poder, se trata de retirar de um indivíduo algo que ele tem antes, sequer, de, vamos dizer, ingressar no Estado, mais ou menos. Liberdade. Eu não sou livre, eu não tenho uma liberdade de locomoção só porque o Estado me a concedeu, porque a sociedade me a concedeu. Me parece que isso é um direito que pré-existe à sociedade, pré-existe ao Estado, e então a supressão desse direito tem de estar submetida a critérios de legitimidade especialmente estreitos, e o principal deles, me parece, é o fato de que o sujeito tem de ser responsável por aquilo que acontece por ele. Ele tem. Isso que é a ideia de culpabilidade, do qual o correlato processual é a ideia de verdade. E responsabilização por erros judiciais, você mencionou. Sim, a gente tem de pensar nisso, mas pensar só na responsabilização por erro judicial é pouco, porque na Alemanha existe também uma indenização por medidas de persecução penal. Não existe uma indenização por sofrer uma persecução penal, mas isso também a gente tinha de pensar. Quando a gente impõe um processo penal a uma pessoa e depois não acaba em nada,
não é que não acabou em nada, não acabou numa condenação, você muitas vezes destruiu a vida dessa pessoa. E isso fica por isso mesmo, como se não tivesse acontecido nada. O sujeito está até feliz, poxa, eu podia ter sido preso, passar por uma prisão daquelas. Então, ele está aliviado, mas, na verdade, é um absurdo que uma sociedade se creia legitimada a impor a indivíduos esse encargo e depois simplesmente, não pode ir embora, está tudo bem. Fica aí com a sua... o seu nome está destruído, você está com uma dívida com um advogado, você passou os 2, 3 piores anos da sua vida, não conseguia dormir, mas isso não é problema. Então, a gente tem que pensar não só numa responsabilização por erro judicial, tem que pensar numa responsabilização por medidas coativas no processo que não acabam numa condenação, e isso existe na Alemanha, como eu disse, mas não é ideal. Eu sei que um dia de prisão preventiva na Alemanha, num processo que não acaba com sentença condenatória, é indenizado com 11 euros, o que é uma piada. Mas aqui no Brasil, que eu saiba, não existe indenização nenhuma, então não sei o que é pior. E posso estar enganado também, mas não existe indenização por dia de prisão preventiva. Não. Agora, também um processo em Alemanha a gente usa o termo Sonderopfer, quer dizer, um sacrifício específico de uma pessoa, é algo próximo quase que a uma desapropriação. Desapropriação, você tira algo de uma pessoa para promover o interesse público, ela não tem que carregar o custo do interesse público sozinho. A sociedade indeniza, paga e mais ou menos compra esse objeto da pessoa para distribuir o encargo que essa pessoa tem. E o processo também deveria operar com essa lógica, a gente devia pensar numa indenização também pela mera tolerância, pelo ato de suportar um processo. E, por fim, a publicidade, que você mencionou. Isso, uma das coisas que mais me afligem quando eu vejo... Eu estou longe, estou há 17 anos fora do Brasil, mas eu me interesso pela situação brasileira e, quando eu vejo como se noticiam os crimes no Brasil, eu fico, sinceramente, chocado. Eu fico, sinceramente, chocado com a inexistência total de regras que regulem até onde as instâncias de persecução podem ir quando fazem uso, na relação delas com a imprensa, na relação delas, principalmente agora, com o mundo das redes sociais. Sim, na Europa existe toda uma jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que diz, por exemplo, você nunca pode dizer que alguém cometeu tal delito, tem que dizer, fulano suspeito de haver cometido tal delito, não pode publicar foto dele, a não ser que seja uma pessoa pública, não pode publicar o nome dessa pessoa. Aqui, em qualquer situação, até das brigas mais corriqueiras, isso pode acabar numa primeira página de jornal, o tal do doutor Bumbum, que teve a vida destruída. Eu não sei o que ele fez, só que ninguém ainda sabe. Agora todo mundo sabe quem é esse sujeito e sabe o nome dele, sabe que ele teve até um processo alguns anos atrás, que já foi arquivado, tudo isso. E ninguém está pensando nesses problemas também. O paradoxo é que do doutor Bumbum a gente só conhece a cara. Ainda bem, né? Esse é o meu ponto, podia ser pior. É verdade. Pelo menos não mostraram mais. Bem, então eram essas as observações, as suas perguntas são todas pertinentes e todas apontam para um pouco o que o Alaor disse, com reformas reativas, pontuais. Esse talvez também é o grande problema. Já vou responder a sua pergunta. Eu não tenho... É verdade, eu não tenho a resposta, mas o que eu posso dizer é que esse caminho de mexer num pontozinho qualquer do sistema, esperando que daqui vai derivar alguma coisa, também não é o caminho correto. Me incomoda, sinceramente. Uma das razões pelas quais eu botei o acordo de não persecução nessa apresentação é que eu queria, pelo menos, chegar a uma conclusão de que algo dá para ser feito, que eu não vou negar tudo. Uma coisa que me incomoda, com sinceridade, na doutrina brasileira, é que a doutrina brasileira do direito penal e do processo penal adotou uma postura de conflito, uma postura, vamos dizer, de negar tudo. Simplesmente hoje não é possível fazer nada e nenhuma mudança em algum sentido mais criminalizador, alguma coisa assim. Só a homofobia no Supremo, só isso que pode. Mas o resto não pode fazer nada criminalizador que não seja rechaçado de forma unânime, raivosa, agressiva pela doutrina. Isso também não pode ser o caminho. A gente tem de, acho que, começar a discutir. E eu acho que isso que é o mais importante. Eu não vou dizer so what, a minha resposta seria eu não tenho a solução, mas eu acho que pelo menos o caminho tem que ser um caminho de discussão, uma discussão interessada em identificar os problemas e dar resposta a esses problemas, ali onde eles surgem, identificar os problemas com isenção. Um grande
A grande dificuldade que existe aqui no Brasil, infelizmente, é o fato de que quase todos os envolvidos na discussão, não vou dizer todos, mas muitos dos envolvidos na discussão, a impressão que se tem é de que eles estão falando da perspectiva deles. O membro do Ministério Público costuma defender uma posição X, um advogado costuma defender uma posição Y. A gente tem que começar a entender que a gente discute, o fato de a gente discutir já pressupõe que a gente não fale só da nossa posição. A gente está querendo chegar na posição do outro, querendo chegar ao que ele também possa aceitar. E a gente tem que encontrar esse common ground com argumentos que os outros possam aceitar. E o Ministério Público tem que aceitar que ele realmente é uma instância que é descontrolada, mas, ao mesmo tempo, a advocacia tem de aceitar que um processo que não chega a condenação nenhuma não é um ideal de processo. E que os problemas... O Brasil tem um problema, sim, de efetividade do processo, mas tem também um problema de garantias. E não se trata aqui de vir com um ismo qualquer, isso não contribui para uma discussão racional. Tentei evitar esses ismos o tempo todo. Podia começar a falar em garantismo para aqui e para lá, direito penal mínimo para aqui e para lá. Eu tento evitar esses slogans e cuidar dos argumentos. Então, com isso também já respondi a sua pergunta. Não estou satisfeito também com o que eu pude apresentar, mas eu não quero ser um charlatão. E eu acho que aquele que apresentou hoje uma solução a um problema é um charlatão. E a doutrina tem que fazer um esforço de desmistificar os charlatanismos que existem, que estão soltas por aí, e tentar, num esforço que não vai ser de hoje para amanhã, construir soluções viáveis para os problemas que também não vão ser fáceis de identificar. Identificar o problema exato, onde ele está, não é fácil também. Muito bom.